hoje também aqui, né, a nossa escritora e pesquisadora Elaine Marcelina. Acho que a Elaine também trouxe uma apresentação, né, Elaine? Não? Só para explicar mesmo? A Elaine está trazendo o lançamento do livro dela, que depois tem lá fora, podemos consultar, ver, levar, e vai trazer uma fala sobre esse estudo que ela faz sobre esse livro. Pois não. Boa tarde a todos e todas. Agradeço ao museu, né, pelo convite, a Ana, a mesa. Para mim é uma felicidade poder dividir e conhecê-los e conhecer esse trabalho. Porque qual é o meu trabalho, né, que eu coloquei nesse livro, que foi o título do meu livro. Esse trabalho nasce no período que eu estou construindo a minha trabalho de final de curso da minha formação em História. E aí pega um pouquinho do que a Ivete estava falando, que é o período de 75 a 85, eu trabalhava a questão da mulher na política, e estudei 75 porque a gente tem mania de copiar aqui de fora. E a ONU diz que em 75 tem movimento de mulheres. Só que isso já acontecia há muito tempo, né? Já tinha jornais, já tinha mulheres aqui no Brasil fazendo. Então, o primeiro momento, e eu me apaixonei pela metodologia de história oral. Então, vê-las aqui falando dessa questão da violência, eu abordo isso no meu trabalho escutando as mulheres. Então, eu trabalho fazendo um registro, né, dessas mulheres em seus espaços de atuação e fomentando a questão social e política da mulher. Não me intitulo feminista, sou uma pesquisadora, né, e acho isso... todas as pessoas me perguntam, você é feminista ou você está falando do feminismo negro? Não, eu estou falando da luta das mulheres, perpassa pelo que elas falaram aqui, porque o movimento de mulheres e a organização se dava nas associações de bairros, na igreja. Então é um período que eu estudei e comecei meu trabalho aí. E aí eu fui descobrir que universo e que mulheres são essas. Optei por discutir a questão de gênero pela minha formação e pela história de vida da minha mãe. Minha mãe sempre foi doméstica. Então, mulher de 5 filhos, eu sou do Rio, né, comunidade, moro em Campo Grande hoje, mas nasci numa favela, que hoje é comunidade, cada hora troca o título, né? Mas na famosa favela Senador Camará. E aí a luta da minha mãe para criar 5 filhos é que me fez pensar e, quando eu pudesse estudar, discutir a questão de gênero e a questão da mulher. E penso que o 8 de março não é um momento de reflexão e de luta e de tudo que a gente tem que discutir. E nesse inteirinho das pesquisas eu fui descobrindo o quê? Nesse livro tem um depoimento de 12 mulheres. Quem são essas mulheres? É pensar o cotidiano de mulheres comuns, como Dona Teresa, que é uma das mulheres que se alfabetizou comigo aos 70 anos de idade, no EJA, porque em criança não pôde estudar porque trabalhava na roça. Com o marido, Dona Teresa também não pôde estudar, porque ele não permitia. Então só podia trabalhar. Isso é uma violência. Sabe, a gente pensar na violência psicológica, na violência simbólica, porque a gente, quando fala de violência contra a mulher, a gente só pensa na violência física, no final, naquilo, mas não pensa que muitas mulheres não se permitem, às vezes, dirigir, sair de casa, porque o marido não permite. Muitas mulheres não saem de casa porque o filho já disse assim, a senhora já está velha. Então, tem um depoimento aqui da dona Maria Aparecida, que ela diz assim, a mulher não pode ficar só com a casa, as 4 paredes, porque isso é pouco para a mulher. A mulher tem que ir além, tem que ir pensar na sua mentalidade, não só quando o filho disser, você não pode mais, mãe, se o marido disser, você não pode mais. Aí ela ainda lembra a música da Alcione, você só não pode quando suas pernas não aguentarem levar teu corpo, né? Aí você não pode mais.
E quando você tem consciência dessa força que te move, você vira um monstro. Mas não é um monstro para destruir o outro, mas é da tua potencialidade. A potencialidade de uma mulher, a potencialidade nossa de estudar e de ouvir essas pesquisas e de pensar que não era fácil essa história da Christian que ela traz, que em 2 dias depois a mulher está morta. Aí você, no mínimo, esse grupo que estava lá pensou, o que poderíamos ter feito? E aí continua na militância e na luta o tempo inteiro. E é isso que estamos fazendo aqui. Deu ver a Luciene ali, minha aluna, né, com a filhinha dela, e aí pensar que é isso, sabe? Parou o trabalho para a maternidade, daqui a pouco está retomando, e é pensar que nós somos essa multiplicidade, esse fazer. Então, eu trago aqui, e uma coisa que eu gosto de dizer que é importante, 12 mulheres, muitas pessoas me perguntam, como é que você escolhe essas mulheres, Elaine? Eu escolho no seguinte pensamento que tenho. Meu pensamento é o seguinte, nesse livro tem mulheres que são ícones e conhecidas na sociedade, como Zezé Mota, como Mãe Beata de Iemanjá, como Wanda Ferreira, que é a líder do movimento negro. Mas, para mim, e eu acho que para todas essas, para as duas que estão aqui, e para a gente que está pensando discutir gênero, a Dona Teresa tem a mesma importância da Zezé Mota. A Dona Teresa faz com que a Dilma pense o PIB, sabe? Que a gente pense... Dona Teresa cata papelão até hoje, aos 76 anos de idade, e ela está fomentando aí a engrenagem da sociedade, ela está comprou pão hoje, ela vendeu o papelão dela. E cada uma de nós que estamos aqui, independente de estarmos sendo ícones ou em suas carreiras, ou está sendo conhecida pela mídia ou não, está nesse processo. E é isso que eu acredito. Que a importância da mulher... E aí eu pensei esse título de Mulher Incrível, porque ela é incrível na casa, como Dona Rosa Dias, que já faleceu, que me deu entrevista, e ela tinha 80 anos na época, ela disse assim, a força dela é ter criado 8 filhos na Vila Cruzeiro e nenhum ter virado bandido. Então, ela dizia o seguinte, minha filha, minha religião é Deus, mas eu peguei os meus filhos e mostrava para a lua e dizia, lua, lua, luar, olha o meu filho e me ensina a criar. Se for para ser nego bom aqui no morro, pode deixar, se não pode levar. Eu acho que as mulheres mais antigas devem lembrar desse ritual que algumas mães faziam de apresentação do filho para a lua. Na fala de Eudete, ela falou que algumas práticas de reza, de folhas, de ervas, a gente se perdeu. E essas práticas também. Então, independe da religião que você tenha, como ela bem disse também, que o Estado é laico, mas as nossas rezadeiras, ou as nossas práticas culturais, os nossos rituais, Dona Rosa Dias não era de nenhuma religião. Ela dizia para mim isso, a minha religião é Deus. Mas essa prática vem de uma história. Aprendeu com a avó, aprendeu com a mãe, como muitas de nós fazemos o chazinho, sabe? Aquilo que a mãe ensinou, aquilo que a gente acredita, e em determinado momento a gente, eu não faço mais isso, eu não acredito, mas isso faz parte da nossa história, da nossa ancestralidade, daquilo de onde nós viemos e para onde nós vamos. Então, esse é o meu trabalho, é a minha pesquisa. Depois eu fiz o mestrado em História, e nesse momento em que eu comecei esse trabalho tem cerca de 9 anos, que foi em 2007, coletando esses depoimentos. A partir daí eu conheci a história de 2 mães de santo, que foi Mãe Beata e Mãe Arlene de Catendê. Mãe Beata é de Nova Iguaçu. E aí eu entendi aquele universo, que quando Mãe Beata disse assim, num evento que eu fui, eu não a conhecia, só se conhecia de nome, e ela disse assim, eu sou semi-analfabeta e tenho 3 livros publicados. E disse uma frase que me instigou muito, que é, quem não conhece sua raiz não chega ao topo. Eu pensei, gente, eu tenho que conhecer essa mulher. Como é que eu estou pesquisando e estou falando de gênero, estou falando de mulher e não conheço essa mulher danada, preciso conhecer. E lá, quando eu fui à casa de Mãe Beata, que ela mora no mesmo espaço do terreiro, em Miguel Couto, eu conheci aquela baiana que chegou aqui no Rio com 4 filhos,
né? E depois que virou a mãe Beata, mas ela é simplesmente Beatriz Moreira Costa, que chega aqui, como muitas mulheres, criando seus filhos, e um período da vida ela conheceu Lélia Gonzalez, né? E entra para o movimento negro. Então fui conhecer a força dessa mulher, e em cada uma dessas mulheres é a força que, no mínimo, carrega cada uma de vocês antes de chegar aqui. A força de história de cada uma, aquilo que te move, quando você levanta e diz, eu vou e não vou desistir. Aquilo que faz saber que tem 10 leitos no município, mas vai continuar pesquisando, vai continuar, porque não tem banheiro lá na sede da DEAN, e isso não vai fazer a gente dormir nem desistir. Então, isso é um pouquinho do meu trabalho, tá? Então, eu sou historiadora e escritora, sou professora da FEUC, que é a Faculdade de Campo Grande, no curso de História, de pós-graduação, e da FEUDUC também, onde eu conheci a Luciene, tenho o maior prazer de conhecer e de estar aqui, trabalhando aqui, né, hoje com vocês, aqui em Caxias. É isso, um pouquinho disso. O livro, vou estar ali fora um pouquinho, depois que encerrar aqui o debate, falando do livro. Quem quiser adquirir, não tenho muitos exemplares, porque eu sou uma escritora independente, mas a ideia é falar um pouquinho, eu passo o meu contato, quem se interessar, né? O título é esse que vocês viram, Mulheres Incríveis. Agradeço imensamente, tá? Ana, Mônica e a todos vocês que estão aqui escutando a gente. E agradeço vocês também. Importante a gente conhecer aí tantas mulheres incríveis, anônimas, né, que a gente tem aí em outros espaços, e fiquei muito empolgada, vou passar aqui, que Elaine coloca pra gente que vem fazer um estudo de Baixada também. Né? Então vamos pensar, quem sabe, Denise, para o ano que vem, para daqui a um tempinho mais à frente, a gente traz aí a proposta da Elaine, do nosso estudo aí sobre as mulheres inesquecíveis da Baixada. Eu agradeço porque eu conversei com ela, tanta coisa a gente pensando no tempo. Então, esse projeto Mulheres Incríveis tem me levado assim, a conhecer tantas mulheres maravilhosas. E aí, o que eu pensei? Eu transformei o livro num projeto. Este ano eu vou estar catalogando ou registrando a história das mulheres incríveis da Zona Oeste, pensando essa mulher nesse território, a cartografia do território. Depois, no ano que vem, Mulheres Incríveis da Baixada Fluminense, aí andar esse mundão desses 13 municípios da Baixada. E depois, Mulheres Incríveis de Axé. Tá? Então, pensar aí um trabalho para os 3, 4 anos. E aí fico feliz de ter essa abertura aqui no município para poder estar falando desse trabalho. Aluna da professora Luciene, ela me deu aula de gênero, e eu tenho uma pergunta para ela. Professora, você citou aqui sobre o abaixo-assinado, né? Que eu assinei, ele veio para minha casa, passei para os meus amigos, para minha família, para os meus vizinhos, e eu queria saber a quantas ficou, né, sobre esse aspecto, porque a delegacia continua na mesma, né, não vi mudança nenhuma. Tenho aqui uma denúncia para fazer sobre a delegacia, né, assim, eu acho que as mulheres estão sendo impedidas lá de fazer as denúncias, né? Eu, quando fui denunciar, eu fui quase que... houve ali uma tentativa de persuasão de tentar que eu não fizesse a denúncia. O inspetor que me atendeu não queria fazer que eu tivesse direito à medida protetiva,
E eu tive que discutir muito com ele, né? Por final, eu disse para ele, olha, eu sou estudante de serviço social do 6º período e eu sei muito bem que eu tenho o direito de fazer essa denúncia, né? E aí eu fico pensando, quantas mulheres chegam lá e voltam para suas casas, né? Dizendo com a fala deles, dizendo que não é para você denunciar, não, que então, o Ministério Público está soberbado, né? O que ele tentou me dizer. E assim, o que está sendo feito isso, né? Quanto a tudo isso, quantas anda, né? Tudo isso. É melhor. Bom, as falas foram absolutamente maravilhosas, né? Mas eu queria que o Dete comentasse um pouquinho da questão, falando de violência, mas na questão do trabalho mesmo, né? Nem todas as mulheres, não é fácil a gente chegar às posições máximas nas suas instituições, sejam elas públicas ou privadas. E aí eu queria que você falasse um pouco da experiência que você tem, desse enfrentamento do homem com a mulher, da questão do assédio moral que as mulheres passam pelos seus superiores, e discutir um pouquinho esse tema. Primeiro, boa tarde, meu nome é Daniele, sou da Coordenadoria Municipal de Juventude, falando nisso, a coordenadoria está aqui. Eu queria mesmo parabenizar o museu e ouvir essas mulheres maravilhosas. Eu sou feminista, única coordenadora mulher da coordenadoria, somos 4, 3 homens, eu sou a única mulher, tem as meninas também, mas coordenadora sou eu. E também sou de uma organização feminista, Cantra, companheira Eleutério. E a importância desse espaço aqui, onde essas mulheres podem falar, principalmente da legalização do aborto, é muito importante, porque ainda é um tabu na nossa sociedade patriarcal e hipócrita e doente que a gente vive. Uma sociedade em que a gente sabe que o Estado é laico, mas que é muito fácil apontar o dedo para aquela mulher. Eu não sei se todo mundo aqui... Quem aqui já conhece ou conheceu alguma mulher que já fez aborto? Levanta a mão, por favor. Vocês acham que essas mulheres deveriam ir para a cadeia por isso? Então, eu acho que a importância desse espaço aqui é para as pessoas que estão aqui irem para as ruas e conversar mesmo, em todos os espaços, e falar sobre a questão da legalização do aborto, porque não é sair por aí fazendo aborto não, gente. É uma questão de saúde pública. É uma questão muito séria. E quem morre são as pretas e faveladas da nossa sociedade. É só isso que eu queria falar. Ai, passar pelo cadáver do Eduardo Cunha. Boa tarde. Eu não estou conseguindo nem falar porque eu estou muito emocionada. Assim, fico tão feliz de ver que hoje a gente consegue debater esses temas, principalmente o aborto. Ontem mesmo eu estava conversando com uma mulher, ela se sentiu à vontade para falar comigo, porque ela sabe que eu defendo a legalização, e ela estava desesperada, veio pelo Facebook me falando que o ex-namorado dela não acreditava, ela teve que abortar. Eu fiquei, meu Deus, você está bem? A primeira coisa que eu pensava era, poxa, ela sobreviveu. Isso era a primeira coisa que veio na minha cabeça, porque a gente sabe quantas mortes pela criminalização. E eu queria muito colocar em pauta a questão da culpabilização da vítima, porque eu estou escutando muito falando, mas a mulher não denuncia porque ela é idiota. Gente, pelo amor de Deus, tem muita mulher que isso é um absurdo, escutar isso, falando que mulher é idiota, que não vai, que tem a lei, mas não é só isso, gente. Não é culpar a vítima, porque foi estuprada, porque foi com roupa curta. Sabe, ainda tem muito essa mentalidade de culpar a mulher. Exatamente, o que provoca. Exposição, nossa, onde eu moro em Xerém tá tendo muita exposição também de fotos.
publica foto, vídeo, semana mesmo teve, eu fico de mãos atadas, porque lá em Xerém não tem muita, pelo menos que eu sei. Eu não sei o que fazer, eu não sei para onde correr, eu queria tentar amenizar isso. E eu queria que vocês comentassem um pouco dessa mentalidade de culpar a mulher, porque isso já é um campo mais de pensamento, né? Culpar, colocar a mulher como culpada de tudo. Enfim, eu não estou conseguindo falar direito, é muita emoção mesmo. Assim, nunca fiquei assim. Enfim, é só isso mesmo. Parabéns mais uma vez. Vou aproveitar que eu roubei o microfone para dizer que não só de chamar de idiota, para dizer que ela merece ou que ela está apanhando porque gosta, né? É isso. Nem pior, né? Mais alguém? Eu nunca fui uma delegacia da mulher, mas não deveria ter uma mulher, né, para acolher? Bom, a gente está... Quantas pessoas vocês estão... só tem mais uma, não é isso? Aí a gente fecha esse bloco para as mulheres comentarem, tá certo? Boa tarde a todos e todas. Meu nome é Elizabeth. Eu fui vítima de violência. Os meus filhos, meus 3 filhos últimos foram estrupados pelo pai. E eu denunciei. Como ele era homem, tinha mais conhecimento que eu, então ele costumava me ameaçar, dizendo que ia mandar, né, os bandidos metralhar a casa. E eu fiz a denúncia. Eu sofri tudo quanto foi agressão, tanto por parte da polícia, tá? Por parte do Ministério Público. Eu chegava lá e eu ainda não era uma professora, né? Eu só tinha terminado o meu ensino fundamental, e eu ficava sentada lá no banco chorando. As pessoas que estavam à minha volta que me ajudavam. Eu entrei em depressão, fiquei muito tempo. E até hoje, ele não foi assim, pelo crime que ele cometeu. Eu já nem quero mais que ele seja julgado. Mas eu acho que a justiça ela é muito falha em relação a isso. A justiça agora, o que é certo parece ser errado, né? E o errado parece ser certo. Mas graças a Deus, né? Eu tenho uma mãe, tenho uma família muito boa que me apoiaram muito. Essa família me fez com que eu saísse da minha depressão, voltei para a escola, me formei professora, estou fazendo o curso de agora, o último ano de bacharel em contabilidade, e a justiça ela continua do mesmo jeito, ela não fez nada. Né? Aí queriam me afastar do meu lar, os meus filhos do convívio dele, né? Da escola, tudo por conta das ameaças que ele me fazia. Eu fiz várias ocorrências, e elas continuam lá na delegacia de Imbariê, e até hoje nenhuma atitude foi tomada. Parece que eu menti, mas o laudo está lá. Eu tenho o laudo do IML, do crime que aconteceu. E continua a mesma coisa. Eu acho que essa justiça é muito falha. Eu gostaria de poder acreditar em justiça de homem, mas eu digo que não existe. Então eu espero a justiça de Deus. Porque essa eu tenho certeza que por mais que ela demore, não vale. E quando fala que a mulher não denuncia porque ela não quer, eu acho que ela já ouviu tantos casos como o meu, que ela acaba se omitindo cada dia mais. Tá? E outra, eu acho que as psicólogas, né, que trabalham na DEAN e até mesmo lá no fórum, elas deviam ver mais isso, porque a gente fica totalmente vulnerável, tá? Até hoje eu falo e me emociono, sabe por quê? Eu quase perdi meus filhos e minha vida por conta disso. Se eu não tivesse uma família que me estruturasse, uma família bem centrada, hoje eu não estaria aqui para contar essa história. Então eu acho que o ser humano, para lidar com outro ser humano, ele precisa ter amor. Eu acho que as pessoas estão trabalhando por dinheiro. Elas precisam do dinheiro, então elas vão àquele local de trabalho, assinam seu ponto e tudo isso. Porque, na verdade, eu não vejo muito amor em tratar o outro. Eu acho que tem que mudar isso. Né? As pessoas têm que buscar um pouco mais de amor pelo próximo. Eu tive muita ajuda depois que eu passei aqui pelo Sentinela, que tinha aqui na rua Porto Alegre, sei lá. Ali que eu tive uma Aparecida, uma fofinha, gordinha, ela que me ajudou muito. Ela foi a pessoa que realmente deu luz, aquela tinha amor. Aí você viu um profissional que verdadeiramente estava preocupado com o bem-estar do teu próximo.
Porque é muito difícil nesses lugares de apoio, que se diz apoio entre aspas, né? Você encontrar verdadeiramente apoios. Porque eu acho que a pessoa que vem vitimada é disso que ela precisa. Ah, isso eu até ouvi falar uma das menininhas lá no fórum uma vez, né? Isso acontece todo dia, mas não sei quando vai ter fim. Não importa eu não saber quando vai ter fim. Eu preciso ser o fim disso. Eu preciso ser o suficientemente capaz de ajudar o meu próximo para ter o fim disso, para que ela se sinta segura o suficiente de dizer assim, não, eu vou levantar a cabeça e vou dar a volta por cima. Porque muitas das vezes quando você chega nesse lugar, parece que eles estão te empurrando para baixo. Ele quer mais é que você se dane logo, que você se mate, que é para ele não ter o trabalho de estar te auxiliando, de estar te orientando, sabe, de estar te encaminhando. Porque eles têm conhecimento, eles não encaminham você nos lugares. Aí você fica igual o ioiô. Vai aqui, vai ali, vai aqui. A pessoa se cansa. Quer fazer? Muitas acontecem que nem veio aqui uma, duas vezes, depois não veio mais. Porque vê essa falta de interesse. Eles não são ioiô, eles estão ali buscando soluções. Eles estão ali buscando apoio. E é de apoio que estão precisando. Eles não estão precisando de ser direcionados de um lado para outro. Chega lá, não é aqui, vai em tal lugar. Eu fiz muito isso. Eu fiz porque eu achava, eu nunca gostei assim. Eu sempre tive o meu propósito, eu não vou desistir de nada. Não vou desistir de nada, porque se eu desistir, eu serei escravo daquele que me venceu. Então eu consegui superar. Mas tem muitas pessoas que não chegam a superar e que acabam até se suicidando. Eu conheço muito casos de mulheres que vieram se suicidar, de pessoas que suicidou, matou os filhos todinho, depois morreu, porque não teve um apoio psicológico, não teve um apoio das autoridades. Né? Eu gostaria também que começássemos, né, a repensar e discutir isso aqui nós, já que estamos aqui todos falando, porque nós mulheres temos muito dessas mulheres passando por essa situação. Tá ok? Obrigada, hein? Começar então pela professora Eudete. Suas colocações, por favor. Mônica, respondendo a Mônica, a primeira específica, em relação à violência no trabalho, a violência no trabalho, eu diria que ela não é só o assédio moral e sexual, né, que está presente, mas também tem uma violência no trabalho fora de casa, né, que eu estou me referindo, que é relacionado, primeiro, a que as mulheres ganham menos que os homens. Nós ainda continuamos ganhando cerca de 25% que ganha o homem, apesar de todo o progresso que foi feito desde a década de 70, quando eu comecei a estudar esse tema, até a PNAD de 2013. Então, essa é uma questão, quer dizer, nós ganhamos menos e fique claro, quanto mais escolarizada, maior é a diferença. Então, não vem dizer, não, se escolarizou, ganha tudo igual. Não é verdade, é o contrário. Eu até digo, na pobreza, ganhando um salário mínimo, homens e mulheres são iguais. Agora, a escolaridade cresceu e a escolaridade feminina é maior que a masculina. A diferença é gritante, é maior que os 25%. Porque a média é sempre um número que nós usamos, os economistas, para trabalhar as políticas públicas, para trabalhar a realidade, mas ele é um número que diz assim, para ter uma ideia para vocês, que a plateia, se for leiga nas questões estatísticas, a cabeça no forno e o pé na geladeira, a média do corpo é ótima. Portanto, a média esconde essa realidade. Então, você tem o assédio moral e o assédio sexual, que são passíveis de punição. Você pode ir para a polícia. Nós, quando eu estava ainda no segundo Lula, na Secretaria de Política para as Mulheres, com a ministra Nilceia, a gente fez um projeto de igualdade no mundo do trabalho, na qual você tinha um capítulo especial sobre o assédio moral e o assédio sexual, obrigava as empresas, dependendo do número de trabalhadoras, a ter um comitê de gênero, porque a outra violência é a violência com relação aos cargos de chefia. As mulheres nunca são boas para chefiar e coordenar nada. Você tem órgãos públicos,
empresas, isso aparece em todos os lugares. Tanto que quando uma mulher é nomeada, por exemplo, presidenta da IBM, agora o ano passado, manchete em todos os jornais do mundo. E eu, em 72, fui vetada de fazer concurso para a IBM, porque eu era casada e tinha 2 filhos. Na época eu só tinha 2. Portanto, para você ver como mudou. Hoje eles botaram uma mulher como a presidenta mundial da IBM. Todos os jornais. Qual é a novidade? Porque as mulheres só detêm 17% dos cargos de comando da economia mundial. Então, eu sempre digo, mulher é muito boa para gerir a pobreza, né? O Deus da família vem para nós. Mas para gerir a riqueza, nada de cérebro feminino. Então, eu teria que a gente acumula, além do assédio moral ou assédio sexual, pode ser bandeiristas, homens e mulheres, mas nós botamos lá os comitês e tal. Esse projeto, infelizmente, dorme nas gavetas da Câmara Federal. Né? Tem tanto homem interessado, o presidente da Câmara tão interessado, ninguém nem fala. E a gente fica, quer dizer, os centrais sindicais apoiaram, tem ido atrás, mas ele está dormindo lá. Então, para a violência do trabalho, que a gente começaria com a primeira, uma violência de assédio, né, e a violência e assédio moral, que já tem tipificado, mas a gente englobaria com a tipificação mais pesada pelo projeto. E é uma preocupação de política pública com relação ao decreto emocionante da menina de Serena, eu fico muito feliz de vê-la, né? Porque ela é a nova Bíblia que está sendo gestada. Né? Então, seria boa para você ter a criança pela forma de tentar, a multiplicação de vocês é que faz com que a luta possa ser vitoriosa nas 2 pessoas, que a família seja dominando mais igual. Né? Então, todo projeto para mim é um projeto muito quente, de foco da minha operação, porque eu estou há 40 anos metida nessa questão, e é bem ver que eu tenho sucessivas, as sucessoras estão aí. O problema da culpa, né, até a passeata do domingo passado, lá em Copacabana, a Gabriela, que é a nova geração, um pouquinho mais velha que você, é a nova geração, era mulheres roubadas. E era tudo militar, era militar da minha geração, né? A militar do início dos anos 70. Começou com a política, com o pessoal, a ideia da militar. E o problema é de respeito. Eu acho que o problema os homens dizem discurso respeitosa à mulher, então usa o discurso da roupa para dizer que para culpabilizar as mulheres. Tanto o homem como a mulher é objeto de desejo sexual. Né? Então, vocês acham que nós também desejamos os homens? Ler do engano. Né? Claro, ler do engano deles. Agora, eles se acham no direito, porque como eles se acham donos do nosso corpo, eles se acham no direito de fazer o acharque e de tentar minimizar o problema do estupro. As mulheres têm que ter coragem de não admitir o estupro e denunciar. Quer dizer, não tem nada de achar que você é culpada. Quer dizer, para isso você tem que é uma luta que já se arrasta. Mas a gente precisa da coragem feminina para colocá-lo. Com relação ao depoimento da Elizabeth, o seu depoimento é muito pungente, tá? E eu te diria que você não foi a primeira nem a única a ser maltratada e ter sofrido a violência que você sofreu. Que maravilha foi que você conseguiu vencer. Eu fico orgulhosa de ouvi-la, tá? Teve um seminário sobre essa lei que foi votada aí, que
não sei se é o projeto da secretaria, não, porque tem vários projetos que como a gente tem um mandato político muito complicado, há uma multiplicidade de projetos em cima dos mesmos temas, porque no lugar de nós termos uma organização política, que os projetos fossem dados de bancada, você tem 565 deputados, 515 deputados e deputadas, e cada cabeça é uma sentença. Então tem uma multitude de projetos, eu não sei exatamente se esse que você estava, eu não sei também se você tem uma organização, mas depois... Ah, tá, então já sei o que é. É um projeto parecido, mas de qualquer maneira vamos fazer força para que seja tudo aprovado e que trabalhe igual. Embora essa questão do salário é uma questão mais complicada, porque acaba que as mulheres são registradas quando tem no trabalho formal, que é a única maneira de você poder punir o empregador, elas não são registradas na mesma função. Então tem são questões legais que tem que ser são delicadas e tem uma intermediação grande das organizações sindicais dos trabalhadores e das trabalhadoras. Mas é a luta, né? Então estamos aí. Muito obrigada pelo convite. Eu queria pegar essas duas dimensões. Todo tema que permeia a desigualdade de gênero, né, ela passa por pelo menos dois aspectos. O aspecto cultural, a dimensão cultural e a dimensão institucional. Né? Pensar que a gente ouve, eu já ouvi, homens dizendo assim, eu queria dar uma porrada nessa mulher, mas tem essa coisa da lei. Ele não bate, não é porque ele tem a consciência de gênero, não é nada disso. Ele não vai bater porque tem a lei. Teve avanço cultural? Isso é uma questão. A sociedade, ela por si só, é contraditória. Então, a gente vive no seio da sociedade, no Estado, pensando no Estado, né? Estado ampliado, Estado, sociedade, governo, há os vários valores, dos mais tradicionais aos mais avançados. Né? Então, e a gente vive uma sociedade marcada pela desigualdade de gênero, marcada pelo patriarcado, marcada pelo machismo. Então, essas duas temáticas da violência contra a mulher, né, e do aborto, não foi por acaso que foi pauta prioritária da década de 70 e é pauta prioritária hoje. Porque culturalmente, por mais que tenhamos tido avanços e tivemos, né, um país onde, na década de 70, os homens matavam e eles eram absolvidos, baseado na tese da legítima defesa da honra, e hoje você tem uma lei que é uma política pública, uma das mais avançadas do mundo, houve avanços. Avanços institucionais significativos. Insuficientes, é verdade, mas significativos. Mas do ponto de vista cultural, os valores tradicionais que marcam o machismo também estão, neste momento, aflorados. A reação aos avanços que nós tivemos nessas temáticas hoje estão muito fortes. Eu vivi uma experiência em dezembro, numa audiência pública que a Inês Vandeló, e eu estava na mesa, e aquela feminista da ONU, que é uma referência nossa, ela falando, e tinha 5, 6 pessoas, lideradas por um homem, mostrando bonequinho de feto. Eu nunca vi isso num dos nossos atos. Quer dizer, é uma afronta. Não é só você trazer o debate. Vamos trazer o debate, mas é a forma. E no final da audiência pública, vieram, Rita André, vieram. Acho que sim. Que é uma pessoa que a gente reverencia, que no mínimo merece nosso absoluto respeito e tratar. E no final, as meninas falando, mas vocês. E a gente dizendo, olha o respeito com toda uma geração, 2 gerações que militavam e queriam saber.
Então, assim, a gente está tendo uma reação conservadora que não é uma prerrogativa das nossas temáticas, é da sociedade como um todo, né? Vide aí todos os outros aspectos, que a gente tem que lidar. Esse é o aspecto cultural. E que está dando luz a essa discussão institucional, né? Dos avanços institucionais. Então, se a gente teve avanço, teve, mas foram insuficientes, foram. Então, hoje a gente tem que lutar para garantir os avanços que tivemos, não impedir o retrocesso e para avançar ainda mais em outras temáticas. Acho que esse pano de fundo a gente tem que ficar pensando o tempo todo. Por isso que diz que ela foi estuprada porque estava com a sainha, ela, entendeu? Faz parte dessa dimensão. Do ponto de vista institucional, como é que está a história da DIAN? O Fórum Municipal de Direito da Mulher, em outubro do ano passado, teve gente que está aqui que esteve, a gente fez uma audiência pública, a delegada Cristiane estava, uma semana depois ela caiu. Né, por conta da pressão do movimento de mulheres, do conselho, do fórum, enfim. Existe uma pressão nossa, o conselho, quando tomou como prioridade essa temática e como ação prioritária o fortalecimento da rede de enfrentamento à mulher vítima de violência, e dentro da rede de enfrentamento, a rede de entendimento, a nossa perspectiva política é de estar fazendo que esses casos das mulheres sejam pensados e refletidos pela rede de atendimento. Então, a gente precisa, periodicamente, sentar a coordenadora do CR, o juiz do juizado, a delegada, enfim, os diversos serviços especializados, para estar pensando que, na temática, a gente chama de fluxo de atendimento e para estar pensando os serviços no atendimento. Nós encaminhamos o abaixo-assinado em relação. A nova delegada está com uma atitude, a Arlete, outro dia, encontrei no supermercado. A Arlete falou, sei, minha delegada quer conversar. Já falei com ela por telefone. Ela está com uma atitude de aproximação. Eu espero que eu a convidei para o evento de amanhã, embora que os serviços não vão ter fala. Mas, enfim, a gente precisa, institucionalmente, articular esses espaços. E nós, do Conselho, entendemos que é papel nosso protagonizar essas possibilidades, né? Mas precisamos também, a nossa pauta de reivindicação passa pela questão da DIAN. O governo do Estado ainda não se posicionou de dezembro para cá, frente a essa questão, a gente ainda está com a resposta anterior. Em relação ao governo municipal, tem que se pensar seriamente o CR Homem. Tem. Rever as leis, né, Cris? Tem, para vocês terem uma ideia, e eu posso falar porque eu sou da sociedade civil e estou com a tarefa da presidência desse conselho, Renata é vice-presidente governamental, coordenadora. Quantos assistentes sociais você tem na sua equipe do CR hoje? Eu e mais uma. Mais uma. Psicóloga? Uma. Aonde está o CR Mulher? Ela depois vai brigar comigo, aí ela fala assim, sabe? Como é que você me expõe desse jeito, né, Solange? Solange, nossa conselheira da educação. Depois lá no conselho a gente quebra o pau. Não, você não faz isso, você... Mas enfim, mas todo mundo também me conhece nesse município, sabe o que eu faço? E tá lá, a gente quer mudança da DIAN, mudança do CR Mulher para um espaço geográfico perto do Fórum e da DIAN, aumentar, pegar a norma técnica dos centros de referência e fazer com que o CR Mulher cumpra rigorosamente, que o CR Homem atenda segundo a política pública, e eu faço questão, que eu já disse isso para o secretário de governo, não é, Ivanete? Hoje, do jeito que está o CR Homem, está descumprindo a política de enfrentamento da violência contra a mulher neste país. E olha que é o governo que e que a gente tem tido alguns avanços.
Tá certo? Então a gente tem que pensar isso, tem que ampliar, galera de Xerém, a gente não só quer trazer o CR Mulher para cá, mas pelo menos ter um CR Mulher no terceiro, pegar uma área geográfica que atenda a Xerém, porque a mulher de Xerém não consegue vir para cá, porque é mais caro vir para o centro de Caxias do que ir lá para o centro da cidade do Rio de Janeiro. Então, assim, a gente tem uma pauta. Agora, eu vou aproveitar para me despedir de vocês e dizer o seguinte, desse lugar de quando presidenta do Conselho, a gente tem uma pauta pesada e uma pauta é a elaboração do Plano Municipal de Políticas para as Mulheres de Caxias. A gente vai fazer vários encontros, a gente está aqui conclamando, pedindo, venham conversar com a gente. Vou pedir para o pessoal do museu, depois se puder disponibilizar para o Conselho os e-mails para a gente fazer o link direto, ou a gente manda, enfim, que a gente precisa criar o Plano Municipal dos Direitos de Políticas para as Mulheres dentro, porque isso vai nortear. E a gente amanhã, de novo convidando, amanhã a gente tem o segundo encontro de enfrentamento da violência contra a mulher, que vai ser na Biblioteca Municipal, lá embaixo às 14 horas. E, por favor, Lucinha, nossa conselheira, e Helena, que é o nosso símbolo da nova geração do feminismo de Caxias. Muito obrigada. Só para completar, e também me despedir, para falar para Daniela da Câmara, não só para ela, mas para as meninas, para as pessoas aqui presentes, nós estamos com agenda com relação à descriminalização do aborto, nós vamos entregar uma baixa-assinado que está na AVAS, nas páginas ainda, captando assinaturas. Nós já temos audiências marcadas com diversos juízes do Supremo Tribunal Federal. Eu não vou dizer o nome deles, porque eu não quero expor essas coisas, porque os juízes do Supremo Tribunal, vocês sabem quem é a Corte Máxima da Justiça do Brasil, mas nós já estamos programados no dia 23 de março, de 24 de março, nós vamos a Brasília, vai uma comitiva a Brasília de mulheres aqui do Rio. Depois a gente vai articular com os grupos feministas, mas ficou para depois de entregar o abaixo-assinado, vai ao Supremo Tribunal Federal, vai ao Ministro da Justiça, ao Ministro da Saúde e vamos ao Congresso Nacional, ao Senado e à Presidência da Câmara. Infelizmente, o presidente da Câmara ele é o presidente da Câmara, portanto, da representação política de todos os brasileiros. Não adianta ele dizer que só passando por cima do cadáver dele é que o aborto vai ser aprovado. Então, isso não está na vontade dele. Eu lamento dizê-lo, mas não está na vontade dele. Vamos ver o que ele vai fazer. Porque... Pois é, a gente precisa, nós vamos lá botar a cara a tapa, vamos lá com as deputadas, a deputada Jandira, que já está articulando, a senadora Lídice, a senadora Vanessa, nós estamos articulando isso, mas o tribunal e os ministros e a Secretaria de Política para as Mulheres, a ministra Leonora. Há uma possibilidade. O Brasil pode ser como a Colômbia. A Colômbia tem o aborto descriminalizado, mas não foi pela via legislativa, foi pela via judiciária. Pode ser que aqui tenha uma judicialização tão grande do Estado que possa ser, e podemos caminhar por aí. Nós vamos entregar, e nós estamos muito felizes porque os ministros estão todos dizendo sim, vamos receber a comissão para receber o abaixo-assinado. Tá? Quer dizer, essas as bandeiras de luta. Muito obrigada, mais uma vez. Quando quiserem discutir as coisas, eu tô viva. Eu queria parabenizar, né, as meninas aí de Xerém. Você estava de Mariana de Xerém de trás. Mas por estarem assim, sabe, vibrando e participando.
e querendo ir adiante, porque é uma luta árdua e a gente tem vitória. Você que passou essa questão e está dando a volta por cima brilhantemente, é mais uma candidata aí a estar na história do... Quando eu vier fazer Mulheres Incríveis da Baixada, se for da sua vontade, está no próximo livro, contando a sua história e a sua vitória. É isso, gente. Pode falar. Na época que eu fiz a denúncia, o delegado disse que eu era culpada de mãe, eu era feita mãe e foi feita para trabalhar fora. E sim para cuidar de filhos. O que é que eu fazia? Saía 4 horas da manhã para trabalhar. Aí eu perguntei para ele, ele achava que tinha que morrer de fome para ficar em casa. Ele falou que eu passava muito tempo fora de casa, de 4 da manhã às 8 da noite. Eu era doméstica na época, tinha que fazer isso. É um absurdo o pensamento dele, se você agora está lutando e todas nós contra essa mentalidade, que a questão é mudar de mentalidade para avançar, seja dessa pessoa ou de tantas outras. Gente, muito obrigada, e a gente deve ir ali fora para quem tiver interesse em adquirir um exemplar do livro, eu estarei ali com o livro. Esse museu E agradecer ao museu e todos vocês. Só dar uma oportunidade. Eu só ia dizer que o museu está de parabéns. A gestão atual do museu é muito dinâmica. Parabéns. Vamos lá. A Baixada está com tudo. Só uma oportunidade para a Ivanete, que é representante do Fórum Municipal dos Direitos da Mulher, que quer trazer um aviso. Sinteticamente, tá? Eu achei que ia abrir o segundo bloco, mas por causa da hora eu acabei ficando de fora. Mas, enfim, é importante dizer para a mulherada, tá, que no nosso município existe um espaço de organização da sociedade civil. Tá? É claro que a gente tem todo um histórico, eu acho que essa mesa aqui hoje, ela é uma mesa histórica, inclusive, simbólica, né? Não só da história de mais tempo, mas da história de agora, e também da importância de que essas histórias elas sejam escritas. Né? Nós, mulheres, precisamos manter e escrever também as nossas histórias, para que as futuras gerações possam, né, continuar essa história de resistência. Mas, enfim, Duque de Caxias tem um fórum municipal dos direitos das mulheres, tá? Da sociedade civil. Assim como a Ildete disse, né, só vai acontecer políticas públicas, os governos só vão implementá-las e as mulheres vão tomar isso para si se nós nos organizarmos de fato. Né? Não dá para a gente ficar só dentro de casa ou lamentando com a amiga. A gente precisa se juntar. A mulherada ela precisa se organizar para ir lá fazer toda, né, essa movimentação contra a criminalização do aborto, o casamento homoafetivo, ou seja, existe toda uma pauta dos movimentos feministas e do movimento maior também, né? Trabalho e por aí vai. As reuniões elas acontecem toda segunda-feira do mês, tá? A próxima será dia 13 de abril, às 14 horas, na sede do CEP, Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação, né? Que faz os maiores movimentos, né, aqui em Caxias. E nós temos um encontro relativo ao 8 de março, ainda não aconteceu, vai ser no dia 8 de abril, às 18 horas, na Unigran Rio. O tema: Plano Municipal dos Direitos da Mulher em Debate. Tá? Esse semestre, todas vocês estão sendo convocadas a não só fazer a discussão, né, mas a participarem de 4 encontros temáticos, que depois vai ter a conferência municipal para a definição desse plano, e a gente precisa que a voz de vocês, né, seja ouvida e a gente construa esse plano com a nossa cara, né, respeitando a nossa história e procurando mais avanços aí e não abrindo mão dos nossos direitos, porque a onda conservadora, como disse a Luciene, é muito forte, tá? E a gente vai precisar valer a nossa voz. Então estão todas convidadas, espero vê-las no dia 8 e depois dia 13 lá na reunião do fórum. Obrigada. Aproveito a oportunidade para divulgar que amanhã a Prefeitura de Duque de Caxias a gente está promovendo uma ação ali na Praça do Pacificador, comemorativa e reflexiva sobre o 8 de março, onde o Departamento dos Direitos da Mulher vai estar lá com os seus 3 equipamentos, CR Mulher, Casa da Mulher Caxiense e o serviço. Né, Luciene? O termo colocado dentro da política nacional, divulgando esse atendimento, e a gente trouxe também ali a cartilha da mulher caxiense, que divulga os espaços do atendimento à mulher em Duque de Caxias,
Então fica o convite. Um outro convite que a gente tem, já tá certa? No dia 30, o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher está fazendo um momento de homenagem a mulheres brilhantes do nosso município. Nós tiramos no ano passado 12 mulheres de luta da nossa sociedade do Picaxienses. Estaremos homenageando essas famílias na Câmara de Vereadores no dia 30, às 18h30, tá? E lançamento que a gente está, né, com o Conselho, justamente com o CRPH, o Centro de Referência Patrimônio Histórico de Duque de Caxias, está lançando um calendário justamente para que possamos divulgar essas mulheres brilhantes do nosso município e fazer valer a luta delas nos dias de hoje também. Obrigada pela oportunidade do evento, da apresentação e pela oportunidade de escuta dessas mulheres incríveis que estiveram aqui conosco. Uma boa tarde a todos.